Audiência. Muito bem. Boa noite, pessoal. Isso aí, também vou fechar. Boa noite para todos e todas. A Luciane que vai falar, né? Isso. Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos nesse nosso terceiro encontro, né, do nosso trabalho da Didática e Didáticas. Vamos conversar. E é com grande satisfação que hoje nós teremos a professora Lucimar Braga, do curso de Letras, conosco. E para abrir a nossa noite, eu tenho o prazer também de convidar a aluna Jamile, que é acadêmica do terceiro ano do curso de Pedagogia, que além de ser uma excelente aluna, também a gente descobriu que é uma pessoa que tem um talento especial aí para música, e vem, né, brilhantar a nossa noite com a sua voz e com o seu violão. Então, Jamile, passo para você agora esse primeiro momento com o que você preparou para nós. Maravilha! Boa noite, profs, boa noite todo mundo que está aí. Bom que tem bastante gente aqui nessa noite, que a gente tem um ótimo curso. E eu vou começar com uma música que eu escolhi agora há pouco, prof, é uma surpresa. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, de sedução e salve forte, tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. Assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Essa é uma música do Belchior. Também é uma forma de representatividade, né? Desculpa, eu tô um pouco nervosa. E é isso, depois vocês ouvem mais lá. Belchior é um poeta e tanto. E tem uma música aqui que eu acho que todo mundo conhece, pode ser que lembre a infância, pode ser que lembre alguns momentos especiais. Tem uma mensagem bonita, diz assim: tô numa boa, eu tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza que sei o meu lugar. Tô numa boa, eu tô ficando esperto. Já não pergunto se isso tudo é certo. Uso esse tempo pra recomeçar. Doeu, agora não dói, não dói, não dói. Chorei, agora eu não choro mais. Toda mágoa que passei é motivo pra comemorar. Pois se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar. Mas eu tô rindo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa, mas um sorriso ajuda a melhorar. E cantando assim parece que o tempo voa. Quanto mais triste, mais bonito soa. E eu agradeço por poder cantar. Lá, 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 lá. Agradeço por poder cantar com vocês. A gente poderia estar numa roda agora, bem gostoso, mas infelizmente temos que passar alguns processos de transição, né? E para quem acredita em Deus, a gente não entende os propósitos dele, mas eu espero que vocês estejam bem e
Contem comigo. Boa aula! Tá bem. Muito obrigada, Jamile, pela sua música, pelo seu dom e por essas palavras, né? Como você bem trouxe na música. As coisas não estão fáceis, né? Para ninguém, não estão fáceis para os professores, para os alunos, né? Para a sociedade como um todo, mas com um sorriso, com essa busca, com essa troca, até por meio desse nosso encontro hoje, isso ajuda com certeza a melhorar, a ver perspectiva, né, de futuro, que as coisas vão dar certo, né? A gente vai lutar e vai trabalhar para isso. E com o nosso propósito, né, nessa busca, hoje nós vamos trabalhar a questão do ser docente dentro das questões da linguagem, né? Então, por isso que nós temos conosco a professora Lucimar, né, que eu já apresentei para vocês, e para quem não a conhece, ela trabalha no curso de letras, né, ela fez mestrado, doutorado na área da educação, e vem hoje compartilhar conosco um pouco dessa questão do fazer docente dentro da área da linguagem. E justamente esse que é o nosso objetivo dos nossos encontros, né? Buscar essa articulação. Porque quando nós falamos em ser professor, né? Nós comentamos muito, o professor tem que ter a didática, mas o que é um professor didático, né? É aquele professor que sabe trabalhar as questões do ensino. Só que quando nós falamos no ensinar, não implica só a questão da didática, implica nós fazermos essas articulações e nós discutirmos também com outras áreas do conhecimento. Então, professora Lucimar, eu deixo agora a palavra com você. Convido também os alunos, os professores, para participarem por meio do chat. A gente vai lendo e a gente vai buscar interagir a partir do que vocês forem colocando aí. Seja muito bem-vinda, professora Lucimar, e desde já nossa gratidão por você ter aceito o convite para essa nossa noite. Ai, muito obrigada, Luciana. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Departamento de Pedagogia, aqui na pessoa da professora Luciana Kubasky, que foi a que me fez o convite, né, para essa noite estarmos aqui e falarmos sobre a didática na área da linguagem. A Lu já me apresentou, então eu não preciso explicar, né? Atualmente eu estou trabalhando com a língua espanhola e prática de ensino, dentre tantas outras disciplinas. Atualmente, na verdade, eu não estou trabalhando com língua espanhola, desculpa. Então, conversando com a Luciana, nós chegamos a um denominador comum de falar sobre o processo da formação didática na ação docente das linguagens. Então, eu vou fazer a primeira pergunta para mim mesma, né? Por que eu estou nessa live, neste evento hoje? Porque em 2020 eu estou também com as duas disciplinas de Prática 2, no curso de Letras Espanhol, e basicamente a ementa da disciplina de Prática conversa bastante com a disciplina de Didática, né? A gente fala um pouco de reflexão das teorias linguísticas na nossa ementa, a gente fala de estudo das questões relacionadas ao planejamento didático, aos processos avaliativos, à educação ambiental, prevenção do uso indevido de drogas, tudo isso aparece, né, na ementa da disciplina que eu estou trabalhando, além da elaboração e aplicação de materiais didáticos e pedagógicos no cotidiano escolar das políticas educacionais vigentes. Então, para essa proposta de ementa, é muito importante a gente ter muito em mente, né, a questão da linguagem como discurso e como prática social. E para isso, basicamente, a disciplina se volta para as questões relacionadas à leitura, à oralidade, à escrita, à compreensão oral, ou seja, as habilidades necessárias, né, para a gente estudar a linguagem. Dessa forma, então, a disciplina de Prática 2, a disciplina que eu estou trabalhando, em interseção com a disciplina de Didática, né, no curso de Letras, também é uma disciplina que atua com a formação didática e pedagógica dos licenciandos, futuros professores de português e línguas estrangeiras, né? No meu caso, é língua espanhola. Só que para que vocês tenham noção um pouquinho, né, que eu falo desse casamento aí das duas disciplinas, a disciplina de Didática fala também sobre a reflexão da educação, o trabalho docente na escola, a organização do trabalho pedagógico, o planejamento educacional, a avaliação no processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, muitas das coisas, né, que existem na disciplina de prática, existem também. Então, é super importante
as professoras de didática e de prática, né, no caso de prática 2 do curso de letra, conversarem, né, para a gente fazer um trabalho juntas, né? E isso a professora Maísa sempre procurou fazer, a Viviane, outras professoras que estiveram conosco, né, do departamento de pedagogia. Como é possível perceber, então, vários pontos convergem entre as duas disciplinas, sendo que, como professora da área de linguagens, né, é meu dever encaminhar a formação didática e pedagógica para uma ampla concepção da pessoa que se forma no curso de letras, né, e passa a atuar nas séries finais da educação fundamental, como também no ensino médio. Então, em linhas gerais, gente, os conteúdos básicos que a gente desenvolve na disciplina de prática 2 vão se caracterizar pelo trabalho da prática com a leitura, como eu já disse, da oralidade, análise de textos de diferentes gêneros, levando em consideração a complexidade desses textos, né? E para obter essa compreensão, a gente trabalha com questões que levam a pessoa a interpretar e compreender os diferentes textos, né, que vai encontrar na vida e na sala de aula. Além disso, né, a gente também trabalha com as relações dialógicas, no sentido de compreender e utilizar a língua estudada como instrumento de acesso a informações de outras culturas e de outros grupos sociais. Afinal de contas, nós trabalhamos com línguas estrangeiras, né? Assim, mais do que aceder às informações, é importante que a pessoa consiga emitir e defender sua opinião sobre o que ela lê, sobre o que ela ouve, sobre o que ela escreve, né? Então, o curso de linguagem aí vai trabalhar nesse sentido. Eu falo, né, para quem me acompanha, me conhece, que o trabalho com a linguagem, ela pode excluir e ela pode incluir as pessoas nos diferentes espaços sociais, né? E isso, inclusive, na sala de aula, né? Então, isso a gente, como professor e professora, a gente pode fazer esse trabalho, não só lá com os pequenininhos, ou com o ensino médio, ou com as séries finais do fundamental, como também na universidade, né? Eu vou dar um exemplo. Aqui, quando a gente trabalha com leitura, a gente tem que identificar as coisas que estão dentro desse material, né? Desse material que a gente vai trabalhar. A interpretação, a gente tem que observar sempre o veículo que veicula aquilo tudo, o conteúdo veiculado, né? A intencionalidade daquele texto, a intertextualidade, que tipo de linguagem que a gente utiliza, né? E na sala de aula, acima de tudo, a gente tem que chamar o aluno ou a pessoa para participar disso, né? A gente também não pode fazer, né, de conta que está ali fazendo um teatro, a gente tem que chamar as pessoas para participar conosco. E por que isso? Porque conversar com outra pessoa é fundamental para o aprendiz observar a variedade linguística, né? Já que nós estamos falando de linguagem. Além da intencionalidade do texto ou do contexto que essa pessoa está inserida. E isso a gente utiliza para cada pessoa que estuda linguagem, entenda e diferencie pronúncias, vocábulos, né, e pontos específicos de línguas estudadas, de, por exemplo, diferentes países, né, diferentes lugares, diferentes regiões, né? Eu aqui estou falando de diferentes países, mas se a gente sair aqui do bairro Honda, que é onde eu moro, né, e formos para o centro da cidade, talvez a variedade linguística aqui da Honda seja um pouco diferente da variedade linguística das pessoas que moram ali no centro da cidade. Assim, então, eu costumo dizer que é muito relevante para uma pessoa que estuda linguagem saber se posicionar utilizando o seu discurso de acordo com a situação de produção, né, do discurso que essa pessoa esteja inserida. Por exemplo, saber o momento de usar a formalidade, a informalidade, ou um posicionamento específico do momento discursivo. Já a escrita, né, para quem trabalha com linguagem, é fundamental. Nós, professores que trabalhamos com a questão da linguagem, a adequação do gênero, temos que observar elementos composicionais, elementos formais, as marcas linguísticas, a clareza ou não das ideias, né? Tudo isso envolve a escrita. Esses pontos podem garantir ao escritor usar a língua-alvo para debater o tema que vai falar,
de que forma isso vai ser apresentado. Então, eu preciso levar isso para a sala de aula para que os alunos, as pessoas, possam escrever um texto que seja compreensível para que ele, né, a pessoa que escreveu, e para outra pessoa compreenda, né? Então, a gente em linguagem, né, que trabalha em letras, a gente diz que isso é ser alfabetizado, né? Saber o que está escrevendo, saber o que está lendo, saber o que está ouvindo, né? E compreender isso tudo, tá? Isso é letramento, né? Vamos dizer assim. Nesse sentido, o processo de formação didática de uma pessoa que estuda linguagem, como em letras, né, precisa estar voltado para o desenvolvimento de estratégias e habilidade de aprofundamento da abordagem teórica e metodológica dos conteúdos específicos, né, da área de letras. Muito bem. O que precisamos trabalhar, então, é o caso bem mais simples, né, quando a gente está falando aqui nesse caso, né? Vamos dizer que eu entendo tudo, eu sei o que eu vou trabalhar. Não, mas não é tão simples assim. Eu preciso também levar para as pessoas que estudam a linguagem a compreenderem, né, o que essa linguagem, como quer dizer, como é que a pessoa vai levar esse ensino para a sala de aula, né? Como é que o futuro professor vai levar isso para os seus alunos e alunas na sala de aula, na educação básica. E muito bem, trazendo isso para a discussão mais próxima de nós aqui, no mundo real, né? A gente vai dizer que a gente vive um momento bem complicado, né? Esse momento da pandemia. A gente pode até dizer que a gente vive um momento em que a resiliência, a superação, né, tem estado mais presente assim nas nossas vidas, e na área da educação não é diferente, né? É claro que seria bem interessante, né, eu continuar falando aqui das questões didáticas, mas eu tenho acompanhado algumas falas aí pelas lives da vida, né? Porque a hora que você quiser uma live, você liga o computador que tem. E uma dessas lives eu vi o professor, que é reitor da Universidade Federal de Goiás, dia 10 de junho passado, ele chama Jefferson Manhães. Ele disse assim que mais do que nunca as discussões da educação precisam ser mais pertinentes para a sociedade. Esse reitor diz que é preciso que a gente pare de formar pessoas obsoletas, né? Uma formação universitária precisa atender a pessoa para toda a vida, né? Ele disse. E para isso são necessários currículos mais flexíveis na escola, né? Currículo, que é a área que eu trabalhei no meu doutorado. Na universidade, né, para que haja maior proximidade entre a universidade, a comunidade geral, ou seja, a gente precisa desenvolver uma linguagem mais inclusiva entre os seres humanos, né? E para essa efetivação é preciso fazer modificações nos currículos, sempre pensando os sujeitos acadêmicos e a sociedade como um todo, não só a universidade, né? Por exemplo, podemos aproveitar o momento para entender que as universidades são esse momento agora, são espaços de conhecimento e não o contrário. Porque além de pensar uma educação diferente, é preciso que a gente forme uma sociedade mais igual. Evidentemente, alcançar 100% da sociedade seria uma coisa idealizada, né? E a gente sabe que entre ideal e real existe uma diferença muito grande. Né? E eu digo assim, não sei se felizmente ou infelizmente, essa pandemia veio escancarar as desigualdades sociais por todo esse país, né? Outro reitor que eu também acompanhei numa fala, reitor da Unicamp, ele fala, Marcelo Knob é o nome dele, ele diz que é preciso que as universidades mantenham o maior diálogo com os políticos. Parece uma coisa chata, mas a gente precisa fazer mais isso. Que ouçamos mais a nossa comunidade interna e externa, que façamos intercâmbios de professores dentro do Brasil, por exemplo. Né? Novamente percebemos que precisamos trabalhar mais com amplas linguagens entre as pessoas, no sentido de que possamos dialogar mais com outras pessoas. Né? E aí vai entrar nossa família, nosso bairro, nossos municípios, enfim, onde seja possível dialogar, né? No nosso caso, como nós estamos nos formando para sermos professores e professoras, essa é uma didática fundamental.
para ser efetivada na sala de aula, né? Entendendo que o diálogo é uma coisa, né, recorrente, necessária na sala de aula, então, esse é um movimento, né? O discurso é um movimento político que a gente tem que usar dentro da sala de aula para levar as questões didático-pedagógicas mais ponderadas, né, para os nossos alunos lá na escola básica e dentro da universidade também. Quase concluindo, eu digo que percebemos que essa pandemia nos possibilitou ou está nos forçando a uma maior aproximação com as tecnologias. E isso é muito importante para a universidade, né? E até para que a gente tenha um pouco mais de proximidade. A internet possibilita maior encontro, né? Maiores encontros entre as pessoas e as lives estão nos mostrando isso. A internet pode proporcionar cursos comuns entre as universidades, por exemplo, né? Com professores de várias instituições. E por que não numa live como essa de hoje, né? Eu, por exemplo, sou professora do curso de letras, mas falo a partir de uma atividade do departamento DEPED, né, que é esse departamento que está organizando, que além de atender as letras com a didática, atender o curso de letras com a disciplina de didática e mais algumas outras, atende, eu acho que todas as licenciaturas da UEPG, né? Aí eu fiz uma pergunta aqui para falar para vocês. Será que eu estaria falando hoje com vocês em outros tempos, outras circunstâncias, se não fosse a pandemia? Será que haveria essa possibilidade de troca aqui para a gente conversar? Eu tenho certeza, né, que há pessoas do outro lado, aí, alunos e alunas, professores e professoras, dizendo, mas não são todas as pessoas que têm acesso à internet. Verdade. Então, a gente tem que fazer o quê, gente? Trabalhar intensamente, né, principalmente politicamente, para que mais pessoas tenham acesso, né? E nesse sentido a gente tem que forçar um pouco, a gente tem que sair um pouco do nosso lugar e trabalhar mais num lugar que seria de cobrança mais das pessoas que nos representam. Afinal, nesse caso específico aqui da pandemia, não tivemos outra saída para seguir com a educação. Né? Salas de aula com 30, 40, 50 e até 60 pessoas não são possíveis no formato de educação presencial nesse momento, infelizmente, né? E a gente ficaria muito tempo junto, né? 4 horas são muito tempo, é muito tempo junto e passa muita doença. Assim, pensar a formação didática de uma pessoa de letras é também propor questões sobre currículos, por exemplo. E eu fiz essa pesquisa, né, de currículo com acadêmicos. Uma coisa que nós conseguimos perceber é que os currículos precisam ser mais flexíveis, menos conteudistas, né, já que o pertencimento dos acadêmicos com a instituição precisa ser trabalhado o tempo todo. Isso pode ser feito chamando as pessoas para participarem cada vez mais próximas, né, da gente aqui na universidade. Novamente, o reitor da Unicamp diz assim, que as universidades estão um pouco distantes da comunidade. Infelizmente, ainda existem pessoas que desconhecem o que é e para que serve uma universidade pública. Isso está diretamente relacionado com a linguagem, né? O desenvolvimento da linguagem é isso. Se nós não contarmos, não dizermos para as pessoas, a gente acaba ficando como se num castelinho, né? Um lugar idealizado e perfeito, que tudo ali é diferente, porque as pessoas têm até medo de falar o que é uma universidade, o que não é, né? Tanto é assim que eu sou de uma família que só eu estudei para fazer curso superior, né? Entre os meus irmãos. Então, assim, a visão que os meus irmãos têm do que eu sou, o que eu não sou, enquanto professora de uma universidade, eu tenho que trabalhar muito linguisticamente com eles, explicando, né, o que é, né? Nada mais é do que uma profissão, né? Enfim, algumas coisas a gente precisa desmistificar da universidade. Muito bem. Então, eu defendo, né, conforme a ementa da disciplina de prática 2, que a didática e as práticas reflexivas sobre as teorias linguísticas e educacionais referentes ao processo de ensino-aprendizagem, no nosso caso, da língua espanhola, de suas literaturas, possam promover bem mais o entendimento entre a elaboração e a aplicação de material didático na sala de aula, né? Uma coisa muito maior do que isso.
e sim que a gente possa utilizar a formação didática metodológica de uma pessoa que estuda linguagem para a percepção da importância do trabalho com a formação humana, antes de tudo, né? Antes de que uma pessoa que estuda um curso de licenciatura vá para a sala de aula, ela tem que entender que ela é humana e que os outros todos somos humanos, certo, pessoal? Acho que era isso, né? Agradeço o tempo que vocês pararam me ouvindo. Muito obrigada. Não vi nenhum comentário, mas quem quiser fazer comentário e pedir pergunta, fica à vontade. Obrigada. Nós que agradecemos, professora Lucimar, né, pelas suas contribuições, pelas suas colocações, e o pessoal pode estar usando o chat, né, para ir interagindo conosco, colocando perguntas. E até pela professora Lucimar, né, ser da área da linguagem, ter comentado ali a respeito da interpretação, né, desse saber interpretar, me veio muito a questão de nós, enquanto professores, sabermos também interpretar aquele contexto em que nós estamos inseridos enquanto educadores, né? A importância de conhecer o aluno com quem eu trabalho, a comunidade escolar que eu tenho, o meu projeto de escola, né? Porque ser professor implica em ser escola também, né? Dentro desse nosso contexto da pandemia, nós continuamos sendo professores e continuamos fazendo a escola. Por mais que a gente não esteja dentro daquele espaço, né, enquanto uma construção, enquanto né, as paredes da escola, nós estamos levando, de certa forma, a escola, a educação básica, da forma, dentro das nossas condições também, que são permitidas, para o espaço em que os nossos alunos estão inseridos, né? E ser professor, nesse contexto, e até anteriormente a esse, sempre foi um momento de desafio. Eu lembro de um texto que eu li da professora Nadal, de um livro do ano de 2007, em que ela apontava, né, que ser professor é um desafio, né, é um desafio, é uma atividade complexa. E hoje, relendo esse texto, né, pensando que nós estamos no ano de 2020, ainda continua sendo extremamente desafiador esse trabalho de ser professor, né? O trabalhar com o ensino, o levar a escola, né, para as minorias, o trabalhar com o diferente dentro desse nosso espaço escolar. E a questão também da tecnologia, né? Hoje os alunos têm acesso à informação em diferentes meios, mas como que eu vou trabalhar essa informação em forma de conhecimento? Então, continua sendo extremamente desafiador a nossa tarefa de ensinar, né? E o trabalhar, principalmente agora em tempos de pandemia. A professora Maísa quer comentar alguma coisa? A professora Viviane também pode participar. Eu gostaria. Lucimar, primeiro eu quero te cumprimentar, dizer que foi muito bom ouvir você, as questões que você trouxe para nós, que você foi pontuando, e essa necessidade de aproximação licenciatura em letras, com didáticas e tudo, isso é uma necessidade que a gente sabe de todas as licenciaturas. E aqui hoje, nessa sala, nós temos alunos de várias licenciaturas, né, de vários... 2020, eu tenho 5 cursos de licenciaturas diferentes que eu estou atuando. Licenciatura em Música, Artes Visuais e Ciências Biológicas. Daí, Lucimar, o que eu queria compartilhar com você, quando você comentou conosco, né, você colocou tão bem essa questão, que você disse assim, os currículos ainda muito engessados nos cursos de formação docente, de formação de professores que nós temos, a partir da fala do reitor que você comentou, que você leu essa semana. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco com os alunos aqui que estão conosco nesta noite, que são alunos de vários cursos de licenciatura, não só da pedagogia, que você comentasse um pouco conosco esse passo que o curso de licenciatura em letras deu, né, e eu faço parte do colegiado do curso de licenciatura em letras, o passo que o curso deu no sentido de flexibilizar mais o currículo,
o avanço, depois de muito tempo, de muita discussão, e tudo que ainda precisa ser melhorado, obviamente, mas em relação a outros currículos, e como eu atuo em vários cursos de licenciatura, eu percebo que, entre aspas, as amarras das grades curriculares, né, na medida do possível, elas têm sido trabalhadas de uma outra forma no curso de licenciatura em letras. Então, se você pudesse comentar um pouco conosco essa trajetória do curso de licenciatura em letras, em ter disciplinas flexibilizadas no currículo, onde a gente vê alunos tendo aula, não somente o aluno daquele ano, mas ele tem disciplinas que ele se inscreve, que ele se matricula, onde ele também estuda com alunos de outros anos, né? Enfim, se você pudesse comentar um pouco para a gente essa experiência nossa aí no curso de licenciatura em letras para os demais alunos. Obrigada, um beijo, sou tua fã. Obrigada, Maísa, eu que sou tua fã. Sua, da Viviane e da Luciana, e de todo... Meu Deus, muito prazer em estar aqui. Então, gente, assim, o curso de letras tem muito que melhorar ainda, né? O que nós temos feito, né? O 2015 foi feito um processo, como é que é? Não é renovação, reformulação curricular, porque foi um currículo novo mesmo, né? E essa renovação proporcionou realmente que inseríssemos, né, mais disciplinas flexibilizadas. Entretanto, no início, né, desde 2015, por exemplo, nós tivemos muita dificuldade pelo quadro de professor muito reduzido e nós termos que assumir sempre as disciplinas obrigatórias, né? Então, o que acontecia? Nós tivemos muito pouco hora para ofertar essas disciplinas flexibilizadas. E isso foi uma coisa que nós percebemos, e aí começamos a lutar para chamar mais professores, né, colaboradores. E esse ano de 2020, né, apesar da pandemia, nós temos um rol de diversificado, de flexibilizado, perdão, bem maior, né, do que era antes, sabe? Para ofertar para os alunos, bastante disciplinas flexibilizadas mesmo. A flexibilizada é bacana porque o acadêmico ele pode viajar por outros mundos dentro do curso de letras, né? Claro que se ele está fazendo espanhol e português, né, ele pode fazer um monte de outra coisa, mas fica muito fechado ali no espanhol e no português. E a flexibilizada vai oportunizar, inclusive, dele fazer sobre cultura, sei lá, francesa, né? Alguma coisa nesse sentido, conhecer um pouco mais sobre esses países, esses povos. Mas eu ainda acho que nós precisamos melhorar muito, Maísa, porque realmente tem muita coisa para ser mudada. Quando eu não participei efetivamente na mudança curricular, porque eu estava no doutorado, né? E a minha tese de doutorado, a gente fez essa pesquisa e viu que falta muita participação da comunidade e dos acadêmicos, sabe? Para modificar o currículo. Porque são eles que vivenciam, né, a sala de aula, são as pessoas que estudam. Então, nós precisamos focar mais, né, os próximos currículos nossos nesse formato, sabe? De ouvir mais. Eu acho que, inclusive, ouvir os professores da rede também, sabe? É claro que nós temos professores da rede que trabalham conosco, mas, assim, nós temos que ter representante acadêmico, representante das escolas, representante da comunidade para trabalhar na formação desses currículos. E currículo é uma coisa muito complicada, porque ele é engessado mesmo. O currículo é excludente, ele é engessado, ele é elitista, ele é muito político, né? Enfim, e a gente, se não tiver umas pessoas que tenham bastante disposição para discutir tudo que está dentro dessa possibilidade de construção do currículo, a gente vai reproduzir sempre, reproduzir as mesmas coisas em um formato que não leva a nada, né? Eu acredito. Esse formato do nosso curso de letras, eu não sei como é que é nas outras licenciaturas, mas nós estamos conseguindo fazer uma conversa muito boa com vocês, né, do curso
da área das pedagógicas, com o pessoal dos estágios, né? Então, existe, assim, uma conversa muito maior, uma intertextualidade muito maior entre os departamentos, e todo mundo que faz o curso. E aí, assim, parece que as pessoas entendem mais que é a formação de professor. E isso é muito bacana, né? Porque, no fim, todas as disciplinas que os alunos estão fazendo é para ele ensinar depois, né? Tudo que ele está fazendo ali. Então, didaticamente falando, esse formato que nós temos hoje de junção, vamos dizer assim, das articuladoras com o estágio, com as disciplinas didático-pedagógicas, eu acho que está super importante não sei, na concepção, né, no fazer desse currículo. Mas nós temos muito que melhorar. Eu acredito que a gente pode melhorar muito ainda. Obrigada, Lucimar. Obrigada. Eu acho que é isso mesmo que você colocou, né? Que você pontuou muito bem. O curso, para fazer qualquer reformulação, qualquer proposta de mudança, o que mais a gente precisa melhorar, na verdade, é a concepção que se tem de currículo, de formação, né? De prática pedagógica escolar, e como você bem colocou, essa parceria com os professores que estão no chão da escola é fundamental. Exatamente isso. Obrigada, Lucimar. Imagina, mas as pessoas não perguntaram nada, não querem saber mais nada, gente. Também não falei nada muito legal, igual a professora de artes, eu entendo, tá? Que ela falou um monte de pimentão e não sei o que lá, e eu não falei. Imagina! Eu só falei de linguagem. Não, acredito que todo mundo está pensando ali alguma coisa. Logo já começa a pipocar o nosso chat, né? E pensando nisso, né, do ser professor, essa questão das articulações da disciplina, como você bem apontou, né? Porque às vezes a gente pensa, eu vou fazer a disciplina de didática, daí eu já tenho ali todo o conhecimento para dominar a sala de aula. E não é assim, eu preciso das disciplinas articuladoras, eu preciso da etapa do estágio, eu preciso de ter aquelas disciplinas que façam a articulação, eu preciso dos fundamentos de educação também, eu preciso entender o que é o ensino, o que é o avaliar, o que é o pesquisar, eu preciso de todo esse conhecimento básico para ser professor, né? E mesmo formado aqui na graduação, posteriormente ainda me constituo, né, enquanto professor, né, enquanto docente. Ali no chat a gente teve, né, bastante o pessoal comentando que se conhece, está com saudade, que já teve aula com você, professora Lucimar. Alguns alunos apareceram, agradeço a presença, né, de todos vocês. Mas, gente, nós temos muita coisa boa na educação, né? E quem está meu aluno esse ano, que a gente vai voltar agora, eu comecei o ano falando, gente, na sala de aula, de que a gente precisa mudar a educação, precisa mudar a educação. Enfim, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Só que eu realmente não tenho o que fazer, né? Eu não sei o que fazer para fazer efetivamente uma mudança. Mas eu acredito, sempre acreditei na educação e que a gente faz a diferença. Eu gosto demais do jeito que a Maísa trabalha na sala de aula, né? A importância que a gente dá para o acadêmico, né? A pessoa, o ser humano que está ali. É assim que a gente tem que fazer a valorização. Porque se a gente reproduz isso na sala de aula, o acadêmico, o aluno, o futuro professor, vai levar, né? Lá para o seu aluno lá na frente. Porque, gente, se nós não tivermos esse entendimento, né? Que eu digo que é aí que entra a questão da linguagem, de que é preciso abrir para o outro, deixar o outro falar, né? É muito complicado. Eu estava falando aqui um pouquinho antes com a Luciana que eu tenho muita vergonha, né? Eu sou uma pessoa extrovertida, eu me considero, mas ao mesmo tempo eu talvez tenha tido muitas marcas na escola que eu não pude falar, que eu era recriminada, algumas coisas nesse sentido, porque eu sou, vamos dizer, eu sou atiradinha, né? Até no doutorado, mestrado que eu fiz, eu sempre falei mais
que o homem da cobra. E aí eu, às vezes, toco os pés pelas mãos, e nesse sentido eu provavelmente possa ter sido, né, sei lá, podada muitas vezes. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não pode ficar podando os alunos, né? E tem gente que vem para o curso de graduação já com um monte de limites, nesse sentido, de que os professores foram acabando excluindo essas pessoas, deixando no canto e tudo mais. A gente tem que tentar, é um trabalho, gente, diário fazer isso, né? Tentar não excluir ninguém na sala de aula. Isso é diário, porque a gente tem que ter esse cuidado. E lá na sala de aula que vocês vão lá, é a mesma coisa. Porque cada um é uma realidade, cada dia a gente tem um problema diferente, cada dia a gente tem, né, uma coisa. Né? Na sala de aula, imagina, né, o professor e mais 30, mínimo 30, né, gente? A Maísa, que trabalha em outras licenciaturas, talvez tenha mais alunos, mas 30 pessoas pensando, e você ali ainda, são 31 cabeças diferentes, né? Então, a gente tem que ter o entendimento, enquanto profissional da educação, de que não é porque o aluno, de repente, sei lá, não está muito afim da tua aula, não é que não esteja afim da tua aula, mas é que, né, sei lá o que está acontecendo com ele, né? Mas então a gente tem que ter que tirar um minutinho do dia, no final da aula, tentar conversar com essa pessoa, tentar entender, né? Na educação básica também. Eu também trabalhei, gente, com educação básica, né? Eu fui professora de primeira a quarta série, na época a gente falava primeira a quarta série, né? Então eu alfabetizei, eu fui alfabetizadora, eu trabalhei com primeira série, trabalhei com terceira série, trabalhei com primeira, segunda, terceira e quarta, os 4 eu trabalhei. Então, é assim, os problemas são muito grandes, né? Todo mundo tem muito problema. Então a gente precisa realmente fazer um trabalho diário, um exercício diário de pôr atenção nesses alunos na sala de aula. Eu sei que não é fácil, não estou dizendo que é fácil, né? Porque é muito mais fácil você dar aula para quem está afim de aprender, para quem está te olhando. Mas aí você dá aula para aquele serzinho que está com problema, que às vezes está com fome, que às vezes está com dor de dente, sei lá, com dor de barriga, qualquer coisa, né? Esse é mais complicado, porque você vai ter que ficar depois da aula, tentar escutar essa pessoa, tentar ouvir, tentar encaminhar, fazer alguma coisa. Claro que aquele lá que está lá na frente, que está todo ouvido para você, é muito mais fácil, mas esse, né, nem todo mundo está nessa vibe. Tem mais alguma pergunta, algum comentário? Exatamente, prof. Lucimar. Essa dimensão humana do nosso fazer docente, né, é extremamente importante. Aqui nós temos algumas colocações no chat que eu vou estar fazendo a leitura, né? A Letícia diz para nós, né, o teu erro me interessa, que foi uma frase que ela ouviu, né, com a professora Maísa, mas que meus alunos vão ouvir desde pequenos, eles precisam ser ouvidos, assim faremos a diferença, né? Exatamente como você bem nos apontou, né? Esse saber ouvir, esse conhecer, e até esse nosso olhar enquanto docente investigativo, porque a gente pensa muito no investigar, no sentido ali da pesquisa, para preparar um plano de aula, na questão do conteúdo, mas eu também tenho que saber conhecer esse aluno, saber me aproximar dessa criança, né, desse jovem. E até agora, em tempos de pandemia, né, o professor distante, né, no sentido da presença, mas como que eu vou me aproximar, né? E até uma forma de a gente conhecer os alunos de um jeito diferente, agora nessa forma do ensino remoto. A professora Janete que coloca para nós, se você poderia comentar um pouco sobre a relevância da didática, na sua opinião, para a formação dos docentes nesse contexto em que estamos vivenciando. No momento de pandemia. Isso. 3 vezes mais importante, né? Porque se na sala de aula eu tenho lá alguém que está com alguma dor, ou com fome, ou com alguma outra coisa, agora a gente tem mais problemas, né, gente? Porque quem é que de vez em quando aí durante o dia, né, não está meio pirando, vamos dizer assim? Como é que você vai chamar esse aluno e falar, não, agora é minha aula, ó, chegou meu momento, vamos conversar, vem aqui. Eu, felizmente, como eu tenho prática e a outra disciplina também, que é uma flex,
eu vou ter muita liberdade para fazer muitas discussões com os meus alunos. Eu espero poder fazer muito boas discussões. Então, a didática é fundamental, gente, agora, porque agora você tem que ter um traquejo, você tem que ter uma disposição, né? E também se cuidar, porque se você não estiver bem, você também não vai passar uma coisa boa para o aluno, né? Eu até outro dia, eu participei, eu também sou professora do curso à distância, e aí eu estava participando de um evento do curso à distância, e eu entrei meio triste no seminário, sabe? Falei algumas coisas assim, meio desanimadas, assim, meu Deus, depois os alunos vieram com vários questionamentos sobre aquilo, e eu falei, meu Deus, eu preciso me cuidar também, né? Com as coisas que eu falo. Por isso que eu digo, é diário, né? Todos os dias eu tenho que me perguntar, né? Não, mas eu sou professora, né? Meus objetivos são esses. Então, vou ter que ter bastante cuidado. Eu tenho uma responsabilidade, né, do lugar que eu falo, né? Esse lugar que eu ocupo é um lugar muito específico, muito especial. Então, eu tenho que ter bastante cuidado com isso. Então, em tempos de pandemia, eu acho que assim a didática é muito mais importante nesse sentido, no sentido de não fazer plano de aula, de não sei o quê, né? Mas trabalhar essa valorização mesmo do distanciamento, né? A valorização que nós estamos tendo aqui, que é um contato visual, né? Outro tipo de contato. Então, é nesse formato que eu acredito que agora, em tempos de pandemia, a didática, eu acho que a gente tem que usar mais nesse sentido. Isso, exatamente. E penso também na questão de nós partirmos da problematização do contexto em que nós estamos, pensar a respeito para buscar alternativas diante desse contexto. Então, né, pensando no ser professor, não basta ter ali aquelas, né, os instrumentos, o como ensinar, mas eu preciso pensar a respeito disso, né? Acabo tendo até que fazer uma adaptação diante desse contexto. E a minha concepção, né, o que é o ensinar para mim? O que é o avaliar agora nesses tempos, né? A professora Graciete também aqui comentou conosco, né, que acredita que podemos aprender muito com esse período em que vivemos, e uma delas é a questão de conhecer bem mais as características, dificuldades dos nossos alunos, né? Exatamente. E até mesmo o contexto dos nossos alunos. O aluno não está respondendo a atividade que o professor tem enviado. Por quê? Qual que é a dificuldade? Qual que é o contexto em que esse aluno está inserido, né? Então, querendo ou não, foi uma forma de se aproximar e de conhecer melhor a realidade dos nossos alunos, né? Eu acho que, voltando um pouquinho na questão, assim, acho que alguém comentou ali atrás, acho que a Viviane, sobre o currículo, né? E a relação com a didática hoje, vamos dizer, os cursos de licenciatura e a relação com a didática, gente, é gritante como isso hoje é muito mais presente, né? Não só com a didática, mas com todas as disciplinas, né, de formação didático-pedagógica, vamos dizer assim. E isso é importantíssimo, porque não se faz licenciatura só com língua espanhola, com linguística, com não sei o quê, entendeu? Você precisa de ter essa discussão, esse entendimento. E, felizmente, né, nós aqui na UEPG, eu acho que a gente tem feito esse trabalho, né, principalmente depois que nasceu a Coopelic, que a Graciete está aqui, participa há tanto tempo quanto eu, né? A Coopelic eu participei quase que constantemente desde o nascimento, mas é um lugar que pensa as licenciaturas. E isso fortalece muito as licenciaturas da UEPG. E hoje a gente tem uma identidade de licenciaturas. Hoje a gente pode dizer, hoje nós somos licenciatura na UEPG. Nós somos tantas licenciaturas, nós formamos professores disso, daquilo outro. Né? Então, eu acho que essa é uma conquista muito bacana, e também não está concluída, né, gente? Porque é uma coisa que a gente tem que fazer também todos os dias, botar um tijolinho por dia, né, para a gente entender que a gente está formando professor. Mas é muito, muito, muito bonita essa interseção, vamos dizer assim, que existe hoje, né, entre as disciplinas da didática pedagógica, vamos dizer assim, da parte de educação,
com a parte das específicas, com os estágios também, porque o estágio também está muito conectado hoje, né, dentro dos cursos, e eu acho isso fundamental para um curso de licenciatura, tá? Então tá. Jaqueline tem uma questão, manda ver. Se eu souber responder, eu respondo. Oi, prof, Jamile. Jamile. Eu sou campeã de ler tudo errado, Jamile. Liga não. Não tem problema, é bem parecido. Bom, prof. Lucimar, quero agradecer a tua fala. Eu acho que até é difícil se posicionar, entrar com alguma questão fechada aqui, né? Quero mais fazer uma observação enquanto acadêmica. Estou no terceiro de pedagogia e é uma caminhada até aqui, né? Enfim, são questões que depois a gente pode conversar particular. Mas quero agradecer a tua fala, principalmente pensando nessa questão democrática, aberta, de aquela pedagogia da escuta, não só dentro da educação básica, mas também vocês, enquanto professoras e professores, que compõem tudo isso para nos aproximar desse conhecimento. Eu quero colocar duas questões de vivência dentro da pedagogia, que eu acho importante salientar aqui. No primeiro ano, em gestão 1, a gente teve uma atividade que falava sobre as instâncias colegiadas. A gente foi dividido em 9 grupos e cada um falava de uma instância colegiada dentro da instituição escolar. E nesse trabalho, a gente teve a oportunidade de verificar que dentro da escola existe, sim, várias maneiras de dar voz a todo mundo. E o quanto as gestões também são engessadas até hoje. A gente ainda tem uma pedagogia tradicionalista, tecnicista dentro das escolas, e isso é muito triste. Então, eu quero agradecer vocês que estão aqui, que estão fazendo, outros professores que não estão nessa atividade de hoje, mas as falas que a gente tem dentro da sala de aula, as discussões em cima dos autores, com base nas nossas experiências, com base nas experiências de vocês, elas com certeza nos mostram que a gente tem muito ainda para desconstruir e para construir nesse meio. E até quero trazer uma fala da Maria Odete que eu adorava. Maria Odete é incrível, né? Ela falava assim, aprendam para não falar bobagem, saibam o que vocês estão falando. Então, quero agradecer por vocês trazerem essa aproximação para a gente, por vocês nos colocarem assim, ó, tem que saber isso aqui, darem essa oportunidade da gente também ter esse empoderamento, essa segurança para falar, né? Então, o nosso curso é maravilhoso, eu entendo também que a nossa universidade tem um ranqueamento muito legal, e quero agradecer ao trabalho de vocês por também nos mostrarem qual a nossa força e aonde a gente deve olhar para buscar ainda mais resistência. Eu acredito que era isso que eu tinha para falar, agradecer muito a esse momento oportuno e dizer para vocês continuarem sendo essas pessoas inspiradoras para a gente, sabe? Que nos ensinam realmente essa educação transformadora. Tenho certeza que é uma oportunidade estar dentro de uma universidade pública e continuar resistindo. E também, eu estudo com o Guilherme Portela, né? Então, assim, a gente sempre tem discussão daquele jeito na sala. E eu acho incrível. Então, obrigada por vocês nos darem essa voz e esses instrumentos para a gente se empoderar cada vez mais. E fogo nos fascistas. Obrigada, Jamile. Foi muito importante ouvir você também. Acho que eu já estive com você em instâncias. Você participa dos conselhos? Ainda não. Ah, não, tá. Mas beleza, mas obrigada. A gente está por aí, né, andando pela universidade, porque a gente circula bastante na universidade. Eu gosto muito também dessa parte, e eu gostaria muito que vocês entendessem, né, os acadêmicos e acadêmicas, que é esse o trabalho mesmo, sabe? Porque às vezes no embate de algumas discussões, as pessoas acabam achando que a gente não quer, vamos dizer, repartir esse espaço, mas é isso que a gente quer, né? A gente quer que vocês venham com a gente. E hoje o acadêmico nosso, felizmente, eu que estou no curso de letras, vocês da pedagogia, eu não conheço muito bem, mas o pessoal da curso de letras,
eles são pessoas muito críticas hoje. Isso é muito bacana, porque quando eu entrei, gente, para dar aula no curso de letras, eram aquelas pessoas apáticas, que não gostavam nem de abrir a boca, que não falavam nada, né? E hoje em dia as pessoas todas têm opinião. Isso é trabalhar com a linguagem, isso é ter voz, isso é democracia, né? Então, eu acho que o trabalho é isso mesmo. E outra, se eu discordo, por exemplo, de um acadêmico ou de uma acadêmica, beleza. Se ele discorda de mim, ótimo, né? É para isso mesmo que a gente está ali, para a gente discutir, debater, refletir, refutar, aceitar, negar, fazer essa coisa acontecer, né? Eu acho que isso é educação, né? É assim que a gente vai criando os nossos discursos, né? Os nossos discursos mais complexos, né? Dentro do debate. Tá? Então, eu também agradeço a sua fala, Jamile. E agradeço a todos e todas. Sou mesmo professora de Sumar. E ser acadêmico, ser professor, implica nessa construção. E eu penso muito, se dentro da instituição, né, enquanto acadêmico, nós aprendemos a nos posicionar, a ouvir, a interpretar esse contexto, enquanto professores, nós seremos muito mais autônomos e capazes também de tomar decisões. Porque lá na escola, por mais que algumas decisões venham, né, da Secretaria Municipal, da Secretaria Estadual, mas determinadas ações cabem ao professor. E a gente tem que saber ler o contexto em que nós estamos inseridos para ser capaz, né, de agir. Eu lembro muito bem quando eu assumi a turma pela primeira vez na rede municipal, né? Recolhi as crianças para a sala e fechei a porta. E pensei, agora é a minha vez, né? Agora chegou o meu momento. Então, a gente tem que saber se posicionar, né? E isso é uma construção que vai se dando ao longo da graduação, depois a gente vai construindo aqueles nossos saberes que vêm por meio da experiência do ser professor, né? Então, ali, a participação no chat. Oi? Não, acho que é basicamente isso que as pessoas estão dizendo ali, né? A Graciete colocou o respeito, fundamental, né? Porque não existe debate sem respeito, né? Nós precisamos respeitar, é isso que eu estou dizendo. Eu tenho que entender a voz do outro, né? Eu tenho um posicionamento, eu não preciso, os alunos não precisam pensar igual a mim, né? Isso que é muito, que às vezes o aluno acredita assim, não gosto de tal professor porque pensa assim. Ele não precisa pensar igual a mim, mas ele tem que criar a sua própria forma, a sua autonomia, como a Luciana bem disse. Isso é fundamental, né? A autonomia é fundamental. Maísa abriu o microfone. Isso, o que eu queria, Lucimar, colocar, eu estava refletindo, né, a partir da fala da Jamile, nós, né, estamos aqui, várias professoras da UEPG, nesta sala hoje, e me fez pensar o seguinte, né, o que eu terei amadurecido ano que vem, 2021, como se fôssemos fazer, assim, um túnel do tempo, né, projetando 2021, o que eu vou ter crescido e amadurecido depois de tudo que a gente passou nesse ano de 2020? Como é que serão as minhas aulas, novamente as aulas presenciais o ano que vem? Então, eu acho que uma grande lição que eu estou tentando extrair de todo esse ano difícil que todos nós estamos passando, é essa relação, e a Lucimar falou muito bem, né, da importância do lado humano, do cuidar, e essa relação entre o ato de ensinar e de aprender, porque a partir dessa experiência com essa pandemia, todos nós vamos ter que aprender muito mais uns com os outros. E eu acho que uma das coisas mais bonitas, até esses dias eu comentei com a Viviane, a gente estava lidando num artigo, e isso me fez pensar muito forte. Os professores da educação infantil, né, os pedagogos lá que trabalham com as crianças na educação infantil, eles vão nos ensinar muitas coisas. E uma das coisas, Lucimar, que eu vejo assim de mais bonito dos professores da escola que trabalham com a infância, é que para eles o cuidar e o educar são duas faces que estão articuladas. E nós agora, professores universitários, vamos ter que olhar com muito cuidado esse lado humano e o lado do cuidado. Seja lá o álcool gel, seja a limpeza da sala, o distanciamento. Então, a nossa didática,
a nossa didática ela vai ter que ser reinventada também, a partir de uma nova experiência que a gente vai construir. E eu vejo muito isso, a gente vai extrair um saber que vem da experiência do educador da infância. Porque o educador da infância, ele cuida muito ao mesmo tempo que ele também educa. E ele cuida com amor, ele cuida com carinho, e nós vamos ter que olhar mais ainda com amor e com carinho para a história de cada aluno nosso. A dificuldade que ele está tendo, o problema familiar que ele tem, que não permite que ele consiga fazer as coisas como ele gostaria. Cada uma de nós aqui tem um contexto familiar diferente, né? Então, eu acho assim, a gente vai extrair, né, Lucimar, de tudo isso, um saber da experiência forte, com muita dificuldade, mas o ano que vem a gente volta. E a gente volta, se Deus quiser, melhorados, né? Nós vamos voltar todos melhorados de tudo isso, né? É o que eu espero. Amém. Amém. Ai, pessoal, que coisa gostosa, adorei. A Viviane agora está falando. Fala, Vivi, linda. Eu vou entrar no meio da conversa aí, porque eu acho bonito participar, eu não gosto de passar despercebida. Primeiro, Lucimar, você sabe que eu sou tua fã, você sabe que muito do que você como personalidade eu também sou, você só não quer mostrar esse teu lado aí, e eu adoro, particularmente, queria agradecer pela conversa. E quando você começou a colocar a tua fala, em primeiro lugar que eu comecei a retornar, e a Maísa acho que lembra, mas que tem uma disputa, vamos dizer assim, no campo, que é o que é maior, é a didática ou é o currículo é a didática, né? Porque eles têm uma veia comum que é a veia do conteúdo, né? Não vou entrar nesse mérito, porque, né, não sabe, mas enquanto você falava, eu comecei a lembrar algumas coisas sobre currículo, enfim, e catei aqui do lado o livro da Macedo e Lopes, Teorias do Currículo, e aí você falando, eu lembrei de duas citações que tem aqui. Uma delas diz o seguinte: o currículo, ao ser geometrizado, né, colocado na grade, ele nos geometriza, porque o currículo ele organiza rotinas e ritmos de tempo e nos faz relacionar o tempo com o espaço, que é muito do que nós na didática temos sempre que trabalhar, tempo e espaço, onde, quem e como, num constante reinventar. E tem né, partindo disso que vocês colocaram agora da dimensão humana, elas colocam que o aluno só pode ser entendido em relação a professor, ou a aluna, ou a pessoa não escolarizada. Ou seja, ele só é entendido em relação à sua diferença. E como essas diferenças têm nos feito pensar ultimamente. E elas são muito importantes porque eram urgências do nosso projeto de sociedade atual. A nossa sociedade hoje não é mais estagnada numa grade e acabou a grade e você está formado, você concluiu, enfim, seja ela, né, o que essa grade queira dizer. Mas esse projeto de sociedade hoje, ele urge por trazer as pessoas, trazer aquele que está em desvantagem, seja ela social, escolar, né, econômica, para perto. E eu acho que, de certo modo, e aí eu sempre vendo... Cortou aqui. Que também travou. E também, então, não é o nosso, né? Foi o da professora Viviane que acabou. Acho que ela já retorna. Caiu a internet dela. Mas eu acho que é isso que a Viviane está dizendo, é fundamental. Voltou. Vai, Vivi. Microfone, Vivi. Sempre tem que ter emoção, como assim? Eu me preparo e ainda tem emoção. E aí, só para terminar o que eu estava falando, talvez seja o lado poliana, mas, de certo modo, essa pandemia nos aproximou, porque todo mundo está na casa de todo mundo está tentando estar perto, está ajudando, entra assim, faz assim, veja isso, faça aquilo, e nos aproximou, né?
no começo, acho que todo mundo pensava que ia ficar distante, enfim. Eu acho que assim como na vida normal, só se distancia quem quer. Que aquele que quer perto com o outro, ele vai dar um jeitinho, ele vai mandar um oi, vai mandar uma carta, vai mandar, sei lá. E quando você trouxe a tua fala, né, de um currículo que ele precisa ser mais humano, ele precisa ser mais integrado, não tem como dizer que eu não me lembrei de pensar uma educação que seja para todos, que seja inclusiva, não no sentido, tá, vou pôr ele ali, acabou, não, mas seja uma educação para todos, né, que ninguém é menos que ninguém, ninguém é balizado por um título ou por ser engenheiro de não sei o quê, não, todo mundo é gente, todo mundo tem conhecimento, cada um no seu conhecimento, no seu saber experiencial, e eu acho que nas tuas entrelinhas fica muito claro que é importante esse saber da experiência. Sim, é muito importante o saber pedagógico, essa vivência com a escola, e, enfim, mas também é muito importante o conhecimento, porque ai de nós, coitados de nós, se nós formos para a escola achando que o currículo é esse carinha bom, que vai lá, legal, eu sou bonzinho, eu vou te dar uma lista de conteúdos, aí não, né? Estudar o currículo e conhecer essas coisas, elas sempre nos deixam um alerta, tipo, cuidado, veja bem, será que é bem isso que esse documento está dizendo? Será que é assim mesmo? E eu acho que essa criticidade, esse respeito, essa democracia, né, nas palavras da Jamile, da Graciete, nas tuas, da Maísa, só são possíveis porque nós temos que nos manter em constante aprimoramento crítico. Né? Não dá para se acomodar, não dá porque a todo dia, a todo momento, essa sociedade está mudando e pedindo outra coisa. Né? E aí, essa tendência à reprodução que você colocou. Se nós não mantivermos esse alerta, essa tendência de reprodução também vai pela via da didática, porque você vai acabar fazendo o mesmo passo a passo e não vai ser só um currículo reproduzindo, vai ser um método, uma técnica, enfim, né, um projeto de ensino, e eu penso que é essa inclusão, mais do que nunca. Então, gratidão, desculpem porque eu caí aqui, mas eu já me recompus. Tinha que ter, né, alguma coisa, senão vocês iam ficar achando que eu era. Ai, Vivi, você é maravilhosa. Todas as palavras que você disse, eu faço minhas palavras, eu gosto muito de você também. Né? Eu não estudei com ela, mas tivemos a mesma orientadora, né? Tivemos junto no projeto, enfim, várias outras coisas. E a Maísa admiro muito, a Luciana conheci pela internet agora, mas com certeza a nossa parceria não se acabará. Porque vamos trabalhar muito juntas. Meninas, com certeza, prof. Vamos trabalhar muito. Eu adorei estar aqui com vocês. Olha, eu vou confessar um negócio. Eu não fiz live lá no meu curso, porque eu falei, eu vou falar do quê? Vou falar língua espanhola? Não vou. Vou falar não sei do que lá? Não vou. Não propus nada. Daí vocês me convidaram, eu amei. Muito obrigada. Porque eu amo fazer isso, gente. Eu amo. Todo mundo que me conhece sabe. Eu amo ser professora, eu amo falar de formação de professores. Enfim, a minha vida é isso e estou muito grata por vocês terem me convidado, tá bom? Obrigadão. Imagina, prof, a gente está muito grata de ter você conosco. E veja bem, um dos questionamentos ali do chat foi a questão, né, de como superar as barreiras na comunicação, na linguagem. E o que você foi nos apontando é justamente isso. Conhecer o que é ser professor e conhecer a realidade do meu aluno. Então, para eu me aproximar, para eu superar essas barreiras, é exatamente essa questão de se aproximar e do conhecer, né? Que a gente veio... Saber o lugar da linguagem, né? Porque assim, ó, eu acho que a gente estuda para a gente entender que lugar que a gente está e saber usar essas linguagens, porque assim, não é porque você está na universidade que você vai chegar e vai querer usar um nível de linguagem universitária com a sua avó, judiação, que não foi para a universidade, né? Entendeu? Se você está numa reunião, você vai tentar manter, né, um nível assim de diálogo com as pessoas, para que as pessoas te ouçam, para que você ouça as pessoas e compreenda. Então, as linguagens é isso, é saber colocar, né, os espaços, usar, quer dizer, a linguagem nos espaços que você estiver.
né? É isso que é o uso da linguagem. E a gente aprende muito isso na universidade, né? A gente tem que ter muita clareza de que não é porque você está aqui que agora você vai ter que ser assim ou assado, né? Muito pelo contrário, você vai ter que saber diferenciar os lugares que você está para você saber continuar sendo quem você é, né? A Jamília acho que queria falar. Desculpe de novo aqui, mas é que essas conversas me instigam a pensar muito, me questionar muito a realidade dentro das escolas também. Embora eu não tenha uma trajetória tão grande ainda, né? Mas já imagino daqui para frente. Prof. Lucimar, pensando naquilo que a Prof. Vivi falou sobre a questão do currículo, ele se mostrar, por vezes, dentro de uma pedagogia tradicional, o salvador, porque traz tudo, então eu só fiz aquele link quando a senhora comentou sobre trazer os diferentes sujeitos que compõem o meio escolar para dentro da discussão acadêmica também. É essa aproximação para a gente saber o que, tanto vocês, o que ensinam para quem está, né, para vocês que estão ensinando essa formação de professores, quanto para a gente saber como é que tá as coisas dentro da nossa realidade escolar mesmo, porque tem professores que realmente ainda enxergam essa linguagem curricular como sendo realmente heróica, porque é introjetado dentro de um sistema que é para funcionar daquele jeito. Então, acho que quando a gente traz, como a senhora falou, esses sujeitos para dentro das discussões, amplia também a forma que eles enxergam e que eles fazem a gestão dentro dos microespaços, dentro e fazem as suas próprias micropolíticas. Exatamente, exatamente. O currículo é isso, né? A gente tem que colocar muitas pessoas para pensar sobre determinada coisa, para daí saírem, né, realidades diferentes, opiniões diferentes, para a gente tentar fazer alguma coisa um pouco mais próximo da realidade da escola, vamos dizer assim. O que acontece, Jamile, é que eu não sei no curso de vocês, mas no curso de letras, as pessoas começaram a entender o que é currículo a partir do momento que me perdoem, aqui eu não estou sendo exagerada, mas quando eu comecei a fazer o meu doutorado e que eu comecei a trazer palestras sobre currículo, levar discussão de currículo para a sala de aula, fazer pesquisa com as pessoas, perguntar, porque o aluno não tem nem noção do que é currículo, entendeu? Por isso que precisa ter o representante ali naqueles espaços para sair dali e fazer igual você falou, né? De fazer as discussões nos seus outros espaços, com os seus colegas, né? Enfim, nos espaços diferenciados, né? Mas é uma realidade, gente, muito nova para todo mundo ainda. O aluno pensar o currículo é muito novo. E, na verdade, até os professores, você me perdoe aqui também, mas se quiser ler a minha tese, você vai ver tudo isso. Para os professores também é muito novo discutir currículo. Tem professor que fala assim, currículo, o que é isso? Cara, nem sabe o que é currículo, entendeu? Enfim, desculpa, eu já baixei o nível do meu diálogo aqui, já estou falando cara aqui. Pessoas, né? As pessoas ficam assim, não se ligam que ela precisa se inteirar, né, daquele processo, daquelas coisas. E isso não é só na universidade, isso é na escola, isso é, né, em todos os espaços que houver educação. As pessoas precisam participar mais, se interessar mais, tentar entender mais, sabe? É muito necessária essa discussão. Só que, como eu disse, faz muito pouco tempo que a gente começou a falar de currículo. Mas as pessoas precisam participar mais para levar isso para outros espaços para a gente desengessar. Porque eu acho que o maior problema é isso, sabe? Tem especialista que fala de currículo. Só os especialistas de currículo vão fazer o currículo. Tem especialista de didática. Só os de didática. Tem especialista de língua espanhola. Entende? A gente precisa se juntar, discutir, debater. E isso, gente, isso dá trabalho. Isso é cansativo. Isso é dolorido, né? Porque, assim, fazer discussões cansa, né? Dar a palavra para o outro cansa. É muito mais fácil você pegar... Eu consigo hoje, gente, se vocês quiserem, uma semana eu consigo fazer um projeto político aí para um curso de letras, mas sozinha, idealizado na minha cabeça.
né? Eu consigo fazer, porque eu estudo o currículo faz 5 anos agora. Mas não é isso o objetivo. O objetivo é a gente juntar todo mundo e colocar proposições e fazer uma construção, né, democrática. E a democracia é cansativa. A democracia cansa muito, mas ela precisa, né, ser exercitada. Ai, ai. Exatamente. E esse exercício, essa questão da democracia, essa questão da discussão, né, professora Lucimar, que você vem apontando, é necessário a gente estudar, né? Ou se dedicar, demanda tempo, demanda esforço, né? Queria saber se mais alguém tem algo para colocar, se quiser abrir o áudio. E daí nós já vamos encerrando a nossa discussão de hoje. Já faz 1h15 que nós estamos já lá. Viu como rendeu? Foi muito bom. Então, vou para os agradecimentos. Primeiramente, professora Lucimar, agradeço por você ter aceito o convite, por você ter estado hoje conosco. Com certeza foi muito enriquecedor ouvir você falar, né, das questões de currículo, trazer esse olhar da linguagem para nós buscarmos as relações com a didática e juntamente com a pedagogia. Agradeço às professoras Viviane, a professora Maísa, pela companhia, pela ajuda na noite de hoje. Agradeço os outros professores também aqui do curso de Pedagogia que estão participando, os alunos também envolvidos, tanto do curso de Letras, hoje especialmente, mas das outras licenciaturas. Foi muito enriquecedora a nossa discussão e a participação na noite de hoje. Então, eu só tenho a agradecer e convidá-los também para a próxima semana, né? Toda quarta-feira, às 19 horas, nós estaremos aqui conversando sobre didática, né? O título do nosso evento, né? Didática e didáticas, vamos conversar. E é justamente isso que nós temos feito e tem dado certo. Então, gratidão a todos por estarem aqui. Eu que agradeço. Um beijo, pessoal. Boa noite para vocês e muito obrigada por me convidarem, tá? Eu adorei também. Eu comecei com muita vergonha, mas eu soltei até o cara no final. Viu como deu tudo certo? Muito obrigada, Lu, Maísa, Vivi, Graciete, queridos e queridas acadêmicos e acadêmicas, tá? Foi maravilhoso estar com vocês. Beijão, até a próxima. Tchau, pessoal. Beijão, até semana que vem. Tchau, até semana que vem. Tchau.